Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui preparados para começar mais um tempo de estudo bíblico e comigo, Pastor Marcelo, retornando hoje. Olá, queridos. Último encontro eu não pude participar, estava com uma gripe muito forte. Fiquei acamado lá, tomei remédio. Não era Covid não, mas era daquelas gripes de acamar. Que derruba o sujeito, né? Tomar antibiótico e tudo mais, mas graças a Deus estou liberto, estou curado. Amém. Estou aqui hoje para a gente poder, mais uma vez, compartilhar um trechinho da Palavra de Deus, conversar um pouco sobre a Palavra de Deus e os ensinamentos que ela tem para a gente, né? Então, estou feliz de estar aqui. Curte o vídeo, compartilha ele com as pessoas que são importantes para você, vai abençoar a vida delas, né? Esse é um convite, sempre um convite, desafio que a gente faz para você, né? Um convite e um desafio de você compartilhar os nossos estudos com as pessoas que você conhece, tá bom? Eu tenho certeza absoluta que a vida delas será muito abençoada. Se você está pensando assim, eu queria abençoar aquela minha amiga, queria abençoar aquele meu amigo, mas não sei como. Eu sei como. Compartilha um vídeo nosso com eles. Vai abençoar demais a vida deles, tá bom? Amém, é isso aí. O pastor Marcelo está de volta, restaurado, e nós estamos falando sobre restauração, histórias bíblicas, histórias de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, restauradas pela ação de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a história de um personagem do Antigo Testamento, que é Naamã, comandante do exército sírio. Mas antes da gente fazer a leitura do texto, eu vou orar. Peço que você também esteja em atitude de oração enquanto assiste esse vídeo. Santo Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque um dia o Senhor nos encontrou, um dia a graça nos alcançou e a nossa vida, Senhor eterno, em Cristo foi restaurada, Pai. Restaurada porque nós estávamos em uma situação de morte, afastados do Senhor, mas em Cristo temos vida, Pai. Em Cristo nós podemos dizer que sim, vivemos uma vida plena, uma vida abundante. Obrigado por isso. Obrigado por termos a Tua Palavra que nos ensina o caminho do Senhor, ó Pai. E hoje eu peço que o Espírito Santo nos ilumine, nos leve ao entendimento verdadeiro daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, ó Pai. Abençoa a leitura da Tua Palavra e nos ensina em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pastor, você lê para a gente o texto? Dá o endereço para o pessoal aí. Esse texto, ele é um texto mais extenso, então nós vamos lendo ele conforme nós vamos conversando, mas você pode ler o texto completo, ele está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 27, que você vai ter a história completa. Hoje nós vamos focar na figura de Naamã. Mas tem outros personagens nessa história aqui que são muito interessantes de se ler e pensar no comportamento deles também. Mas como o nosso tema é a restauração, hoje nós vamos focar na figura de Naamã. Então, quem é Naamã? Diz o texto assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Então, essa é a figura, esse é o homem de quem nós estamos falando. Um homem importante, um homem poderoso, ocupava uma posição de poder, ele era o general do exército, ele era o comandante, a patente mais alta do exército, do exército sírio, né? Ele era o principal militar do exército sírio. Então ele tinha poder, ele era líder, tinha milhares e milhares de soldados sob a sua liderança, era um homem rico, porque pessoas que ocupavam esse lugar eram prósperas financeiramente, né? Era um homem corajoso, ele era arrojado. O texto diz até que ele
o texto demonstrando a soberania de Deus, porque Deus é soberano, e Jó vai falar que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, né? Então, às vezes a gente imagina assim que para Deus movimentar a história, Deus só movimenta a história usando como instrumento alguém que é servo de Deus, declaradamente servo de Deus, né? Mas não é assim. Deus é soberano sobre a história. O movimento da história não depende da presença de alguém que se declare como servo ou serva de Deus. Naamã, a princípio, quando a gente lê o texto, a gente vai ver isso, a princípio Naamã não era um servo de Deus, ele não adorava o nosso Deus, o Deus criador dos céus, da terra e de tudo que nela existe. Ele adorava alguns ídolos que existiam lá na terra dele. Mas logo no começo que a gente leu aqui, diz que a Síria foi vitoriosa porque Deus usou Naamã para dar essa vitória à Síria, né? Havia um propósito de Deus nisso, e essa vitória era sobre o exército de Israel. Sim. Né? Quer dizer, que batalha que ele venceu, que luta que ele venceu. Ele venceu a luta contra o exército do povo de Deus. E Deus fez com que ele vencesse o exército de Israel. Então aqui a gente já vê, né, que mesmo não sendo, a princípio, um homem declarado servo do Deus Altíssimo, foi usado por Deus para trazer uma vitória para a Síria, que era algo que tinha valor para a Síria e também ia ter o seu valor para Israel. Então, se você olhar assim, nos nossos tempos, assim, um homem bem-sucedido. Sim. Era um homem bem-sucedido. E reconhecido, né? E reconhecido. Tem essa fala aqui, logo no começo do versículo, né? Que ele era conhecido, na sua versão, estava falando um grande soldado, eu acho. Isso. Na minha fala um grande guerreiro, e que era muito respeitado pelo seu senhor, pelo rei do seu povo. Então, cara, além de tudo, ele tem tudo isso que ele tinha, né? Esse poder, essa autoridade, essa liderança. Isso também era conhecido, era reconhecido por outros, né? Tanto que o texto fala, no texto dos reis, é a história dos reis de Israel, e vai incluir na história dos reis de Israel a história de Naamã, um guerreiro famoso, um guerreiro muito conhecido de um povo que foi um povo que venceu uma guerra contra Israel. Então, você vê a importância dele na sua sociedade, no seu tempo e no contexto que eles estão vivendo ali, né? E é interessante também que a gente pode olhar para essa figura e dizer assim, era um homem que não precisava de mais nada. Sim. Né? Era um homem pleno. Ele tinha o respeito, ele era respeitado pelo soberano da pátria dele, o rei. Ele tinha o respeito do rei. Tinha família, tinha dinheiro, tinha respeito do povo. Era valente, era corajoso, era arrojado. Esse homem tem tudo que quer e não precisa de mais nada. E às vezes a gente tem essa impressão, né? Alguém que tem uma posição muito elevada, ou tem prosperidade financeira, ou tem o respeito dos grandes, é alguém pleno que não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar. Mas o texto diz que ele tinha uma doença de pele terrível. Que alguns vão associar com a lepra, né? Inclusive a tradução que eu estou usando já trata como leproso. Né? É que assim, quando a gente lê lepra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nem todas as vezes essa palavra traduzida por lepra é a doença que nós conhecemos como a hanseníase, né? Ou um outro problema qualquer de pele já era considerado por eles lepra, né? Nos nossos tempos agora a lepra é a hanseníase, né? Mas não todas as vezes que você lê, o leproso, algumas vezes sim.
Outras vezes, não. Nem todas as vezes, quando a gente lê leproso, significa hanseníase, mas eram problemas de pele grave, visíveis e que incomodavam, né? E até na sequência, que eu vou ler o versículo 2 também, que ele vai começar a contar um pouco dessa história da doença, né? Que diz lá que tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra, ele o curaria dessa doença de pele. É interessante que aqui a menina, ela é a serva, ela é uma pessoa que foi levada cativa pelo próprio Naamã, né? E ela é serva da esposa, da senhora de Naamã, e ela sabe da doença de Naamã. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa fama, ele é amplamente conhecido, pelo menos ali no círculo mais próximo, a fragilidade, a doença dele também era conhecida. Né? É aquilo que você estava falando agora. Às vezes, quando a gente olha uma pessoa, uma circunstância onde alguém vive, nós assumimos algumas premissas, né? Pô, ele é rico, ele é famoso, ele tem saúde, então não precisa de mais nada. Ele não tá sofre. Bem, não sofre. Isso é um engano. No domingo passado, que durante o nosso culto aqui, eu preguei a respeito do jovem rico. Aquele jovem que se encontra com Jesus, narrado lá em Marcos, em Lucas, em Mateus. E a história conta que ele é rico, ele é famoso, ele é conhecido ali, a palavra original usada dá a entender isso. Ele é jovem, um dos textos diz que ele chega correndo para Jesus, então está no pleno vigor, no melhor momento da sua vida. Aparentemente, ou aos olhos menos atentos, ele tem de tudo, mas a pergunta que ele faz para Jesus mostra que não. Ele não era alguém completo, e aí se você quiser saber qual é a pergunta, você vai lá e assiste o culto, está gravado no nosso canal do YouTube também. Dia 27/6/2021. Muito bem lembrado. E essa história dele e a história de Naamã nos mostra que isso, né, mais uma vez, e o tempo onde a gente vive, nós somos muito instigados a como nós somos olhados. Nos preocupamos muito. O que as pessoas vão pensar a meu respeito? As mídias sociais estão aí colaborando muito para isso, a viver da imagem, viver de algo que os outros vão ver e vão julgar bom, que nossa, como isso é legal, mas às vezes nós estamos sofrendo de algo que só nós sabemos, ou como a casa de Naamã, que talvez só aquele círculo mais próximo dele sabe desse problema, dessa doença, essa lepra, né? E é interessante que a menina toma essa iniciativa, né, de procurar a sua senhora e de sugerir que algo seja feito, né? Que, poxa, provavelmente ela deve ter visto o sofrimento dele. Porque, sim, poxa, ele precisa de alguém, ele precisa de algo, ele precisa ser curado, precisa de restauração, né? E Naamã vai trazer esse ensinamento de que não importa quem você seja, não importa quem eu seja, não importa quem você seja, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é importante ou se você não é importante, se você é saudável ou não é saudável, se é poderoso ou não é poderoso, não importa quem você seja, o que você tenha, quem esteja ao seu lado, o que lugar você ocupe, todas as pessoas, sem exceção, precisam da graça de Deus. Todas. Inclusive, e me atrevo a dizer, talvez mais ainda, os que acham que não precisam. Com certeza. Esses que acham que não precisam da graça de Deus se colocam numa situação de vulnerabilidade maior ainda, porque confiam nas suas próprias forças, nas suas competências ou nos recursos que estão ao seu alcance. Naamã tinha todos os recursos possíveis e imagináveis ao alcance
das mãos humana. Mas isso ainda não era suficiente. Então, não importa. Não há exceção. Não há exceção. Porque às vezes a gente costuma dizer assim, naquela situação era todos, exceto um. A gente tem esse costume, sim, né? Sim. Estava todo mundo lá, menos o Samuel. Então não estava todo mundo, mas a gente tem esse costume de dizer dessa maneira. Mas nesse caso não tem. Todos, exceto. Não, todos. Não há exceção. Essa é uma regra para a qual não há exceção. Todos precisam da graça de Deus. Todos precisam da graça de Deus. Então, voltando para o texto aqui, para a gente continuar. Lá no versículo 3, a menina diz para sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita o dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para que você entregará ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Aqui mais uma pessoa agora é envolvida ou fica aí sabendo dessa fragilidade, desse problema de Naamã, né? Agora Naamã se vê numa situação realmente tão difícil, e eu penso o quanto deve ter sido, pensando em toda a perspectiva, né, da história de Naamã, um guerreiro que derrotou o povo de Israel. O sofrimento dele devia ser tão grande para ele se, entre aspas, né, se rebaixar ou se humilhar para ir até o povo derrotado procurar a solução para a sua doença, né? Então, olha onde muitas vezes as dificuldades nos colocam, né? Toda a altivez, toda a sensação de controle, de poder, de autoridade sobre si mesmo. De repente, uma situação como essa coloca tudo por terra e, no caso de Naamã, né, ele se vê nessa situação de procurar ajuda no povo que ele mesmo derrotou, né, no povo da menina que ele levou cativo, né, cativa. Às vezes a ajuda que você precisa, ou a ajuda que você vai receber, vai vir daquela pessoa que você humilhou, daquela pessoa de quem você falou mal, daquela pessoa quem você considerou depravada e imoral, aquela pessoa quem você considerou menor que você. Pessoa que muitas vezes você julgou. Pessoa que você julgou, porque você achou que nunca fosse precisar dessa pessoa. Olhou para essa pessoa e essa pessoa não tem nada para me oferecer. Não tem nada para me oferecer, não tem nada nela que possa ser proveitoso para mim. Então eu posso julgar mal, falar mal, tratar mal. Ou que não seja julgar mal, falar mal, tratar mal. Pelo menos não preciso tratar bem. Posso ignorar. Mas lá no fundo eu tenho meus conceitos a respeito, né? E às vezes Deus vai usar justamente essa pessoa para trazer na nossa vida aquilo que a gente precisa desesperadamente. Na semana passada nós falamos sobre Paulo, né, a restauração de Saulo. Algo muito interessante nesse sentido que acontece com ele é que ele está indo lá com um objetivo muito claro, que era perseguir, prender e, quem sabe, mandar matar os cristãos. Quando ele se vê numa situação totalmente fragilizado, né? A mesma coisa acontece com Saulo, de alguém todo cheio de autoridade, cheio de si, de repente cego, precisando ser levado pelas mãos para um lugar que ele não sabia onde ele iria para ouvir alguém dizer o que ele ia fazer. E esse alguém que ia dizer o que ele deveria fazer era um cristão, aquele a qual ele estava indo para perseguir. Então, eu vejo que tanto na história de Saulo e agora na história de Naamã, o primeiro
a primeira restauração que ele começa a viver na vida é uma restauração no sentido de se colocar no seu lugar diante de Deus, uma lição de humildade, uma lição de dependência, que nós, às vezes a vida, a forma com que nós levamos a vida e as coisas que vão acontecendo à nossa volta nos dão a impressão que nós temos autonomia e independência. Podemos fazer o que queremos, sem consequências, sem prestar contas a ninguém. E nessa história de restauração, o primeiro passo, eu diria assim, na restauração de Naamã, é uma lição de humildade. Olha, Naamã, você pode ser tudo isso na Síria, mas diante de Deus, você é totalmente dependente. E você vai reconhecer isso agora. A gente vai vendo que nessas situações, a gente pode dar o spoiler aqui, o Naamã vai ser curado. Fica tranquilo. Ele vai ser curado da lepra, né? Mas Deus, antes de curar, antes de libertar o Naamã da lepra, começa a libertar Naamã da arrogância. E esse é o primeiro passo, né? Porque vai ter um passinho seguinte ainda, né? Naamã, a gente vai ver no texto, Naamã, ele não foi liberto da lepra, enquanto primeiro ele não foi liberto da arrogância. Sim. É muito interessante ver isso, né? Porque uma figura como Naamã não parece alguém daqueles outros exemplos do Novo Testamento que a gente já estudou e vamos continuar estudando, que é alguém que está assim desesperado, entende a sua necessidade, entende a sua situação, como o caso da mulher do fluxo de sangue, do cego Bartimeu, que estão ali há anos naquela situação, estão buscando, ou o paralítico no tanque de Betesda, que, poxa, ninguém pode me levar até lá. Não, Naamã, a princípio, se não fosse essa lepra, né, se não fosse essa doença, ele não passaria por uma situação como essa. E de repente, uma situação nova, um evento novo na sua vida, dá-se a entender isso, porque até então ele tinha vencido guerras, era muito conhecido por isso, mas um momento novo na sua vida mostrou uma fragilidade, mostrou uma dependência que ele não conhecia. E a partir daquele momento começa a restauração a partir daí, uma mudança de caráter, uma mudança da forma como ele se enxergava e, claro, da forma como que ele vai ver, como ele vai reconhecer Deus, o Senhor, né? Isso mostra que Deus não está apenas interessado em nos curar das nossas enfermidades físicas. Deus está interessado em nos curar de tudo que nos faz mal, inclusive dos nossos comportamentos que nos fazem mal. Muitas vezes essa é a restauração mais importante. A arrogância é algo que faz mal. Então Deus também quer nos curar da arrogância. Né? E Naamã, você vê que ele foi com roupa, ele foi com presente, ele falou, não tem como negar isso para mim. E é interessante porque a gente precisa dar uma caminhada aqui, depois você vai ler o texto completo em casa. Naamã chegou pro rei lá, o rei tomou um susto, né? Olha o conceito que o rei de Israel tinha a respeito de Naamã. Como é que eu vou curar esse homem da lepra? O rei da Síria está querendo fazer guerra de novo. Ele está arrumando um motivo para arrumar encrenca de novo. Como é que eu vou curar esse homem da lepra? É uma cilada, é cilada, Bino. Né? Aí que a conversa foi... o Eliseu, que é o profeta, que vai ser instrumento de Deus para curar Naamã, ficou sabendo da conversa e falou para o rei, manda Naamã aqui na minha casa. Né? E no versículo 9, diz que Naamã foi. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou na porta da casa do Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse que ele fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, porque aí ficaria curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair, falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios de Abana e Farfar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel?
Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Muito bravo. Então você vê que coisa interessante, né, Samuel? Quantas vezes na vida a gente quer uma bênção de Deus, cara, e a gente tá quase com a mão no pacote. Tá quase abrindo o presente. Mas o embrulho não é o embrulho que a gente queria. Nossa, que referência excelente. A gente queria um embrulho, um laço mais bonito. Que isso? Tá embrulhado num papel de jornal? Eu achava que havia uma caixa bonita, um embrulho bonito, um laço bonito. Não tem nenhum laço. E lá dentro está o tesouro mais precioso. E a gente volta atrás, a gente não quer. Porque não veio com o embrulho que eu queria. Então, Naamã, né? O que Naamã, o que ele imaginou, né? Saiu lá o seminarista. Saiu o estagiário do Eliseu. O estagiário, rapaz. O estagiário saiu e falou, o chefe mandou você tomar banho no Rio Jordão, no Rio Barrento. O quê? Quer dizer, era ali, ó. Ele estava na porta da casa do homem que iria curá-lo da sua lepra. Mas o presente não veio com o embrulho que ele queria. O que ele fez? Ele foi embora. Furioso. Eu achava que o homem fosse sair aqui, erguer a mão para o céu, clamar, invocar o nome de Deus, passar a mão sobre mim, que o céu se abrisse e os anjos descessem. Era isso que ele queria. E trazendo para o nosso contexto religioso, evangélico e tudo mais, às vezes é isso que a gente está esperando de Deus, num culto, num encontro, coisas fantásticas, coisas extraordinárias, um arrepio na espinha, um negócio maravilhoso e tudo mais. A história de Elias na caverna. Elias esperando ver Deus no fogo, esperando ver Deus no tornado, na tempestade, mas a voz de Deus vem numa brisa leve, algo quase que imperceptível. E eu ouvi um autor falar isso uma vez: fique atento aos suspiros de Deus. Ali, talvez Naamã queria um espetáculo. Olha, eu estou aqui com meus cavalos, muitos presentes e tudo mais. Para eu ser curado precisa ser um espetáculo, porque eu sou muito conhecido. Mas seria algo humilhante demais para ele mergulhar naquele rio lamacento do Jordão. E eu fico pensando, Samuel, o quantas vezes na vida também a gente não... Por exemplo, a gente vai para a igreja, para o culto, com a ideia de Naamã é de que o movimento do profeta, o movimento de Deus deveria ser um movimento que o agradasse. E às vezes será que às vezes a gente não vai para o culto, por exemplo, com essa ideia de que o culto deve me agradar? Sim. Eu quero que toque músicas que me agradam. Eu quero que a pregação me agrade. Né? Quer dizer, quando as músicas devem ser para o agrado de Deus. Eu não gosto essas músicas, não me agradam. Então a gente tem a ideia de que a música tem que ser... A música não mexeu comigo, essa música não me tocou, essa música não me arrepiou. Mas a música deveria agradar o coração de Deus, não é? De repente a gente está perdendo o presente aí porque a gente está preocupado com a embalagem. Quer dizer, aí eu fico imaginando assim, se eu não gostei desse louvor, dessa música, ou eu não cantei, ou eu cantei de um jeito, e se eu cantei desse jeito, não agradou meu coração, muito menos o coração de quem deveria ser agradado, que é o coração de Deus. Sim. E aí a pregação, não, porque a pregação para me agradar tem que ser assim, assim, assado. Eu gosto de pregador que grita, eu gosto de pregador que fala baixo. O pregador tem que falar a palavra de Deus. Porque a palavra pronunciada, seja alta, seja baixa, seja como for, também deve agradar a Deus. Deve ser aquilo que Deus olha e fala, isso que
de fato eu tinha para dizer para esse povo. E o efeito que ela vai causar em nós é o efeito que já é conhecido por Deus, não é um efeito que vai atender ou não às nossas expectativas prévias. Né? Então muitas vezes a gente vai embora da igreja num dia em que poderíamos ter sido curados sem ser curados. Sim. Olha que coisa tremenda, Samuel. Olha que coisa tremenda que a gente está falando aqui. Estou falando para você e para nós aqui. Muitas vezes nós vamos embora da igreja num dia em que poderíamos ter sido curados sem sermos curados, porque queríamos que Deus nos agradasse e nos entregasse um presente com um embrulho que nós gostássemos. Triste. Triste, mas ainda há tempo de rever como houve tempo aqui, porque Deus é misericordioso. Porque Deus é misericordioso, aí a história de Naamã continua e eu creio que a nossa história pode continuar desse jeito. É que Deus tinha o propósito de curar ele. Sim. Deus havia determinado, Naamã vai ser curado hoje. Esse era o propósito dessa história, né? E no versículo 13, né, os servos de Naamã se dirigem a ele dizendo assim: meu pai, se o profeta tivesse pedido para você alguma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Quanto mais ele apenas lhe dizer que se lave e que seja purificado. Então ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. E aí ele se converteu. Eu acho que esse é o ponto mais maravilhoso da história, porque ali naquele momento, o grande problema humano, ou o grande problema que levou Naamã a procurar aquele profeta foi resolvido. Uhum. Então, aparentemente, a história termina ali, foi curado, que coisa boa. Mas a história continua, e aí lá no versículo 15 ainda. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Olha que coisa mais maravilhosa. Aqui está a restauração. Aqui está o propósito de Deus na vida de Naamã. Aqui está o propósito de Deus na derrota do povo de Israel, de repente, para o povo da Síria, nas mãos de Naamã. Olha como a história não é tão simples, né? A gente acha que um evento acontece e ele é isolado. Não. Olha a construção disso tudo. Para Naamã chegar a esse ponto, para hoje nós estarmos falando de Naamã, para hoje nós sermos restaurados a partir da história dele, primeiro o povo de Israel precisou sofrer na mão do povo sírio. Naamã precisou passar por esse problema de saúde, Naamã precisou se humilhar, ser quebrado, chegar até o profeta, mergulhar num rio que não era nada do agrado dele, para que então ele conhecesse a Deus. E agora aquele povo que ele via como escravo, ele passou a chamar de irmãos. Exatamente. Então, olha, meu querido, minha querida, se você precisa ser restaurado por Deus, restaurada por Deus, e às vezes está tão perto disso, seja na sua casa, seja no culto, e você nesse momento está percebendo muitas vezes isso é verdade, eu deixei de ser curado porque fui arrogante, eu quis que Deus me agradasse. Pede a Deus para fazer com você igual fez com Naamã. Deus, arranca de mim a arrogância. Arranca de mim o desejo de que as coisas sejam feitas apenas da maneira como eu quero que elas sejam feitas. Para que elas sejam feitas da maneira que o Senhor quer. E eu seja curado. E eu seja curada. Assim como Naamã foi curado e restaurado. Faz assim. Aí, uma coisa grandiosa de Deus, de fato, vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Vamos encerrando por aqui então, pastor? Dá para o Bruninho tirar uns 5 rios do hoje. Tá, não lembro não. Pessoal, nós vamos terminando por aqui. Como o pastor falou, todo o capítulo 5 de 2 Reis conta a história de Naamã, conta de um outro personagem, um outro evento que acontece lá também, mas aí a gente deixa para você matar a sua curiosidade, lendo a palavra de Deus e refletindo mais um pouco. Por enquanto, nós agradecemos a sua atenção, pedimos que você mais uma vez curta, compartilhe esse vídeo para que abençoe e restaure outras vidas através da palavra do Senhor. Amém. Vou pedir para o pastor orar para a gente encerrar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, glorificamos o Teu santo nome, glorificamos a Tua santa palavra que nos edifica, ó Pai. Amém, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, tira de nós, ó Pai, arranca de nós qualquer arrogância, qualquer soberba, qualquer resistência ao movimento do Teu Santo Espírito, ó Deus. Ensina-nos a receber do Senhor na beleza e na simplicidade da Tua santidade, ó Amém, Pai. Pai. Para que de fato, ó Deus, da maneira como o Senhor quer, sejamos curados e restaurados. É em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Deus. Queridos, Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Pessoal, um abraço e até a próxima.